Nós que somos o Israel das Escrituras, que pertencemos ao Israel bíblico, precisamos, todas as semanas, e em todas as ocasiões possíveis, estarmos reunidos para que o nosso Deus nos fale através dos estudos, através dos comentários, das leituras bíblicas, daqueles capítulos que são sugeridos a nós, que procuramos qual o caminho a ser percorrido em determinado dia. O Espírito nos mostra uma parte dos escritos e diz, olha, é por esse caminho. Daí a necessidade de nós estarmos juntos. Semanalmente, quando pudermos. Atualmente temos estudos, às terças e quintas-feiras, e aos domingos a palavra é ministrada. São ocasiões importantíssimas para o nosso fortalecimento, para que a gente deixe um pouco de servir ao mundo, que é o que nós fazemos quase que constantemente. Isso significa que a nossa mente tem comunhão com esse espírito nocivo que está aí fora. Nós dedicamos a essa vida, a essa relação, um tempo muito maior do que o tempo que nós reservamos para o nosso Deus. Daí é importante refletirmos sobre estarmos congregados, não abrirmos mão dos dias em que nós nos reunimos, para que o Espírito de Deus ele possa nos ajudar, ele possa se manifestar e nos amparar nas nossas necessidades. Precisamos, como povo de Deus, de orientação, precisamos de socorro, de intercessão, e é durante a congregação, durante o instante em que a palavra está sendo ministrada, é que o Espírito, que é onipresente, está em todos os lugares, ele opera através da nossa fé, da nossa confiança, ele opera na vida de todos nós, e trazendo obras de cura, de libertação. O que é libertação? É domínio dos maus espíritos, de espíritos inferiores, demônios, e sistemas que estão introjetados dentro de nós, no nosso coração, e provocando danos significativos, profundos à nossa alma. Nós não podemos abrir mão desses instantes que todas as semanas separamos para estar em convivência com Deus. Que nós sejamos abençoados e que o Deus de Israel possa ajudar a mim, ajudar a você, ajudar a todos nós, nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, aqueles que nos traz preocupação nesses dias de tanta perdição, de tanta mentira, de tanta ilusão que se propaga através dos meios de comunicação. É um perigo, vivemos dias muito incertos. Só o Espírito do nosso Deus ele pode nos livrar, com seus anjos, enfim, as suas pleiades, né, de entidades que trabalham na Terra, as inteligências invisíveis, que sabem de tudo que está se passando. E elas vêm até nós, elas estão do nosso lado, nos guardando, nos ajudando, orientando a nossa vida. Tá bem? Então, façamos, pelo menos, nesses tempos, um compromisso com o nosso Deus de estarmos todas as semanas juntos. Nessas 3 ocasiões que nos reunimos. É muito importante para todos nós. Que as bênçãos do Altíssimo repousem sobre nós e sobre o nosso povo, os israelitas, as ovelhas perdidas que estão espalhadas nas nações, estão espalhadas por toda parte, em muitos lugares, aguardando aí o momento de elas despertarem, poder cumprir a missão para a qual elas foram chamadas. Tá bem? Nós temos pela frente muitos desafios.
chamados. Você está sendo chamado, eu estou sendo, todos nós, para nos prepararmos para o enfrentamento de uma verdadeira batalha que vem pela frente, a batalha do Cristo contra Belial. Nós sabemos que as profecias falam dessa situação que viveremos. Nós somos soldados de Deus. Uma vez que o Senhor não está aqui, nós o representamos. Então, com certeza, nós teremos dias bastante trabalhosos e desafiadores aí pela frente. Estejamos assim firmes em nossa fé, em nossa convicção, não vamos deixar as sombras tomar conta do nosso espírito, da nossa alma, não vamos deixar que o desânimo se apodere de nós, de forma alguma. Vamos manter firme as mãos no leme, dos rumos da nossa vida. As nossas mãos estejam firmes para manter o rumo, a direção que nós estamos seguindo, na certeza de que o Deus de Israel é um Deus fiel e tudo que ele promete, tudo que foi previsto através dos profetas, tudo acontecerá. Vamos nos vestir convenientemente da roupagem celestial, da roupagem divina, para a gente poder atravessar esses dias complicados até que o reino seja finalmente estabelecido. Jerusalém possa se transformar na capital orientadora do mundo, das nações, como dizem as próprias Escrituras. Nós vamos ver hoje uma passagem muito interessante, onde Deus está falando desses momentos de juízo, desse tempo em que o seu povo, a partir de Jerusalém, a partir de Israel, certamente orientará as demais nações nos caminhos que elas vão precisar seguir. Escolhemos para isso hoje, nós temos várias profecias que tratam desse tema, mas nós escolhemos para esse dia o capítulo 2 do profeta Isaías. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, você, minha irmã, que estão aí nos acompanhando, a abrir aí sua escritura no livro do profeta Isaías, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura e vamos aqui tirar uma interpretação para instruir nossa alma, para nos fortalecer, nos alinhar com os interesses do eterno Deus. O capítulo 2, ele começa dizendo assim: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E que é Judá e Israel. Hoje podemos dizer com uma boa margem de acerto, nós estamos falando do Israel geográfico, os judeus. Então a palavra está sendo voltada para o futuro de Judá e de Jerusalém. Não podemos nos esquecer que o profeta Isaías, ele teve o seu ministério muito ligado às 10 tribos do norte, aquelas tribos que foram espalhadas pelo mundo, depois de serem dizimadas. Nós sabemos também que estas almas, como elas nascem de novo, o que foi dizimado foi o povo foi levado para outro lado, e aquela geração foi morrendo fisicamente, e essas almas foram sendo levadas pelo Senhor para viverem descendentes de judeus, e também famílias gentias em todo o mundo, de modo que pudessem, de alguma forma, colaborar para o progresso das coisas. E são essas tribos espalhadas que serão ajuntadas agora no fim dos tempos aos seus irmãos, as outras duas tribos que ficaram no sul, chamados Judá, e representam em termos bem singelos, As 2 tribos do sul representam os judeus, Judá, e as 10 tribos do norte representam, na verdade, os cristãos, com a sua idolatria, com a sua grande confusão de espírito e tal. Então, tudo isso será devidamente purificado, claro, imagina, se no fim dos tempos
no período apocalíptico, vai haver espaço para falsos profetas. Infelizmente, o meio cristão evangélico está contaminado com falsos profetas, que se postam de pastores, né, e que ensinam doutrinas que não tem nada a ver com o plano geral das Escrituras Sagradas, porque Antigo e Novo Testamento, ou escrituras hebraicas e escrituras cristãs, na verdade, falam de um projeto, que é o plano do eterno Deus, para construir uma civilização digna desse nome aqui no planeta Terra. E a história vem sendo contada através dos escritos, que nós chamamos de sagrados, né? Os escritos bíblicos. Essa história fala do quê? Do futuro da Terra e do grande e importante papel que Israel tem como liderança desse mundo futuro, desse mundo sem essas tragédias que nós assistimos aí. Claro que o nosso povo está envolvido num espírito de engano. O povo de Deus, hoje, na ausência de homens sérios, homens que têm conhecimento das coisas que são invisíveis, os falsos profetas, eles estão em toda parte, pregando coisas que nem sempre são verdade. Mas vamos aguardar. Com a chegada dos tempos, a aproximação do período apocalíptico, pode ter certeza que tudo isso será devidamente limpo e ajustado, colocando para fora da casa do Senhor aqueles que não têm nada a ver com o Senhor, só estão enganando, né? Os homens verdadeiros vão acordar, vão despertar para a verdade, porque eles vão ver que as coisas que foram ensinadas, elas não vão acontecer. Arrebatamento, essas coisas, fim do mundo, o mundo vai ser destruído, não vai acontecer isso, porque a própria Escritura ensina que não será assim. Tá bem? Então, a palavra que viu Isaías, o filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Ora, é claro que a palavra profética, ela traz um simbolismo. A linguagem antiga e as imagens também são representativas. É assim que funciona a profecia. Acontecerá nos últimos dias. Quais serão os últimos dias? Os dias do juízo final. Ora, é muito claro. Se firmará o monte da casa do Senhor. Qual é o monte da casa do Senhor? Israel. Às vezes também é chamado Sião. Se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, acima dos demais montes. Quer dizer o quê? Que o pequeno Israel vai estar acima das demais nações, dos demais montes. Veja só, não é difícil de entender a profecia. Basta a gente saber que há um plano de Deus em andamento, que envolve todas as nações do mundo, e o Israel, que foi escolhido há muito tempo para liderar essas mudanças, que devem acontecer em breve no planeta, nos próximos anos. Veja só, muitos sinais estão acontecendo, inversão de valores, pessoa pegando as coisas erradas e falando que está certo, as pessoas do bem, as pessoas que estão andando nos caminhos do Senhor, já não tem mais voz alguma na sociedade. Primeiro, porque pouca gente se interessa por Deus. Segundo, porque as pessoas, quando dizem das coisas equivocadas que os ímpios estão fazendo, são ameaçadas pelas leis que foram constituídas pelas minorias. Então, nós sabemos que a situação é muito grave, o que está ocorrendo na Terra nos nossos dias. O dinheiro eletrônico já está aí, já chegando, daqui a pouco, o código, chamado código da besta, vai estar aí para guiar a vida das pessoas. Ora, o pessoal está pensando que é um controle que não tem nada a ver com dinheiro, estão enganados. Basta ler lá o Apocalipse, vai ver que o número da besta está ligado a operações de compra e venda, a controle financeiro. Ora, está lá, é facinho de ler. Não tem nada a ver com o Papa, não tem nada a ver com as interpretações que a igreja deu ao longo do tempo. Na verdade, nós vamos viver um controle rígido das finanças em breve tempo.
Só que nós não vamos poder estar envolvidos com isso. O que nós vamos fazer das nossas vidas, né? Temos que refletir sobre isso, nos encontrar, conversar, estudar, pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente, porque teremos um tempo difícil, com toda certeza. Então, tudo indica que esses últimos dias estão se aproximando da nossa época. Tudo indica. Nessa época, concorrerá ao monte do Senhor, que é Israel, todas as nações do mundo. Ora, então, isso vai acontecer quando? Depois do Apocalipse. Não pode ser antes, porque o pessoal antes vai estar enganado, né? Pela besta, pelo diabo, Satanás, anticristo, todas as coisas simbólicas que representam o mal. Então, é claro que quando as nações forem concorrer ao monte do Senhor, os demais montes, né, que são os povos, certamente isso vai se passar depois do Apocalipse, não é antes não. Tá bem? E irão muitos povos, veja só, versículo 3, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Não pode ser mais claro, irmãos. Não há dúvida alguma que é isso que vai acontecer. Olha, é muito claro. Irão muitos povos e dirão, vinde. O que os povos, as nações vão dizer? Vinde, vamos, subamos ao monte do Senhor, vamos lá, Israel, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, para que Israel possa dizer o que nós vamos fazer da nossa vida, a partir desse começo, desse recomeço de vida que vai acontecer após os eventos apocalípticos. Tá bem? Então, irmãos, olha, é evidente, nós falamos aqui de um conhecimento que não é religião, não tem nada a ver com igreja isso aqui, é um conhecimento revelado por Deus para que o seu povo possa conhecer os mistérios, que sempre foram mistérios, né? Que não é mistério nenhum, são leis naturais, a respeito da existência do ser, de você, de mim, quem nós somos. Almas eternas, geradas quando foi gerado o universo, que acompanha a história do planeta. Nós acompanhamos a história do planeta desde quando tudo começou, até chegar no ponto em que nos encontramos. A alma nasce continuamente. Isso é lógico, é inteligente pensar dessa maneira. Assim como é uma limitação de visão das pessoas achar que só vive 70, 80 anos e acabou. Vai para o juízo. É uma limitação isso aí. Não é? Ter os olhinhos muito fechados. São almas muito simplórias que ainda estão vivendo essa fé que foi cunhada lá na época da Idade Média. Isso foi cunhada na época que nem se sabia ainda que a Terra não era o centro do universo. É velhinha a ideia. Então, nós precisamos nos deixar conduzir por uma nova ordem de coisas, uma nova ordem de pensamentos, para que a nossa vida mental, espiritual, transcendental, enfim, chame como você quiser, possa ser renovada. Nós não podemos continuar nos guiando pelos velhos conceitos da teologia, e mesmo do espiritualismo tradicional. Porque, embora nós falemos sobre coisas ligadas aos teólogos e sobre coisas ligadas ao espiritualismo, todos esses ensinamentos estão sob uma nova ordem, sob um novo ponto de vista, que é das escrituras sagradas. Tem muito espiritualista por aí, só que não tem compromisso nenhum com a escritura. Tem muito teólogo por aí, só que tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a escritura, com o projeto de Deus para esta humanidade. Então, irmãos, nós estamos diante de uma coisa maravilhosa, onde nós adquirimos a certeza de que, sendo imortais, nós vamos participar do reino. Não tem como não participar. Nós podemos dispor de tempo para Deus, porque nós vamos viver eternamente. Nós só morremos fisicamente, mas a nossa alma continua existindo, como outros personagens. Hoje nós não lembramos de outros personagens que fomos em vidas passadas. Isso não tem também nenhuma importância no atual momento. Mas no mundo novo, na nova humanidade, a gente vai aos poucos se lembrar de muitas coisas que nós fizemos no passado.
personagens que nós animamos, sem que isso cause nenhum transtorno a nós. É assim que funciona a criação do nosso Deus. Olha, veja, por exemplo, vou citar um exemplo. É bom sempre a gente citar algum exemplo para falar sobre a existência da alma. Né? Veja só, um teatro. Nós temos ali um grupo de artistas que vivem diversos personagens, não é verdade? Nós vamos lá, assistimos o teatro, tal, a pessoa, uma hora é uma coisa, outra hora ela é outra pessoa, e ela tem a sua própria personalidade, que é o artista, né? Aquele indivíduo que vai lá e vive vários papéis. Ora, o fato dele viver um papel não muda a sua personalidade. A alma, ela também tem as suas características pessoais. A alma, ela tem em si mesma o conhecimento, ela tem em si mesmo a sabedoria, ela tem em si mesmo a percepção da sua divindade, que ela é filha do Altíssimo, é uma coisa maravilhosa. Então, cada ser tem as características próprias que Deus criou esse ser ao longo do momento criativo, lá atrás, quando começou, quando todas as coisas começaram e foram geradas do próprio ser eterno, que é o nosso Pai. Mas viver várias vidas não muda a nossa essência. É como viver vários personagens no teatro. Não muda a essência do artista. Cada um de nós é um artista, com toda certeza. Com as características que Deus nos criou e para aquilo que Deus nos criou. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque dá sentido à nossa existência. No pensamento materialista tradicional, a pessoa nem sabe que tem alma. Aí cada um quer fazer uma coisa que dá na sua cabeça, na sua telha, como se fala popularmente, não é mesmo? Não é possível, as pessoas saem por aí fazendo o que quer, sem nenhuma base para poder regular a sua conduta, os seus pensamentos, sem nenhuma ciência, porque nós estamos falando de ciência. Nós não estamos falando de ciência do homem, mas falamos de uma ciência do mundo abstrato, que os pensadores sabem muito bem. Quem lida com o pensamento sabe do que nós estamos falando. O pensamento é tão real quanto as coisas objetivas. E ele tem os seus efeitos, porque a vida visível é gerada pela vida abstrata, que está dentro de nós. A nossa vida é resultado daquilo que nós pensamos. Então, as pessoas não sabem nada, não sabem coisa alguma sobre isso. E saem por aí fazendo doidices, achando que estão com tudo, que estão vivendo a modernidade, tudo, e estão contrariando as leis naturais. E as consequências, elas serão danosas. Pode ter certeza disso. Tá bem? Então, não estamos condenando ninguém, não estamos dizendo que as pessoas não têm direito de ser livres, nada disso. Você tem direito de fazer o que você quiser. Deus dá total liberdade, que é o Criador. Não é o Deus da igreja, não. Então, não tem nada a ver com Deus, Jesus, não tem nada a ver com isso. O Criador te dá toda a liberdade, só que você é responsável pelo que faz. Se você contrariar as regras da criação, é da criação, não é desse mundo, não é de nenhuma igreja, é da criação, você vai se ferir com isso. Ele vai te corrigir, só que através de sofrimento. Então, Deus é algo ainda fora da nossa compreensão, da nossa plena compreensão. Estamos dando os primeiros passos no entendimento de quem é Deus. Os primeiros passos nós estamos dando. Então, irmãos, vamos abrir os nossos olhos para a gente não viver como vive a maioria dos homens. As pessoas que pensam que vivem por aí 100, 70, 90 anos, 100 anos e morre, acabou, elas estão enganadas, elas vão ter uma surpresa desagradável do outro lado, porque dorme do lado de cá e acorda do outro lado. E numa situação, por vezes, de profundo sofrimento. Tá bem? A alma do homem não pode ser destruída, porque ela é divina, é eterna e vem do próprio Criador. Não pode ser destruída. Mesmo que a pessoa não acredite, ela é filha do Altíssimo. Tá bem? Então, gente que ainda não acredita, não aceita, quer viver a vida de qualquer jeito, são almas novas, ainda na sua experiência existencial. Significa o quê? Tem poucas vidas. Então, ela não sabe direito mexer com a realidade. E se curva aos interesses materiais, se curva ao espírito que tem nesse mundo, que é muito perigoso, que vai ser eliminado no dia do juízo, né? Eles vão tirar ele fora. Tá bem? Aí os homens vão viver em paz. Quem não tem comunhão com esse espírito, porque quem tem também vai viver uma experiência bastante conturbada, tá? No fim dos tempos. Então, está muito claro. Israel estará à frente do mundo
depois dos eventos apocalípticos. Haverá um juízo, tá aqui, bem colocado, nos últimos dias. Esse juízo vai separar joio e trigo. Esse juízo vai separar bode e ovelhas. Tá bem? Esse juízo vai separar o bem do mal. No ponto de vista de quem? De uma doutrina política? Não. De uma doutrina religiosa? Absolutamente. Do ponto de vista do judaísmo? Absolutamente. Do cristianismo? Absolutamente. Mas do ponto de vista das leis naturais. Se você quiser conhecer as leis naturais, elas foram escritas nas escrituras, que eles chamam de sagradas. Tem uma parte que é a escritura dos judeus, e uma parte é a escritura dos cristãos. Está ali para quem tiver interesse. Preste bem atenção, olhe nesse ponto de vista que nós estamos te mostrando e você verá que estamos diante de uma coisa maravilhosa. Tá bem? Então, abra os seus olhos. Os povos vão procurar Israel, com toda certeza. No momento certo, os povos vão lá dizer, olha, o que nós temos que fazer? Porque o mundo é cheio de ilusão. Cada nação tem as suas crenças, suas políticas, tudo isso vai ser profundamente abalado pelo Apocalipse. Espera aí que você vai ver a confusão que vai haver no planeta inteiro. Um momentinho só, está chegando a hora. Tá? Olha o que diz mais aqui a Escritura. Para que ele nos ensine os seus caminhos, versículo 13. Andemos nas suas veredas, que são os caminhos do Senhor, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, todo o povo de Deus, representado por esse monte Sião, que é o monte dos montes por quê? Porque é o mais velho, o mais importante, certo? Israel, ele é constituído das almas mais antigas, das almas mais experimentadas. Não é que Deus escolheu aquele ali, vou querer aquele ali para ser meu povo. Não. São as almas que nasceram primeiro no planeta, desde lá no começo da história. Por isso, as almas de Israel são mais antigas, mais velhas, mais preparadas e credenciadas para ensinar os demais povos. É isso. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. A orientação final. Eu tenho dito que Jerusalém vai se transformar numa capital, como se fosse uma capital espiritual do mundo. Não é capital política, não, porque a política vai ser mudada, não vai ter política mais como nós conhecemos. Isso vai ser mudado, tá bem? Nós vamos ter administradores, vamos ter pessoas responsáveis em cada país, e as lideranças políticas, elas também vão se transformar. Se são homens de Deus, se são pessoas sérias, idôneas. Homens de Deus é isso, pessoas sérias, idôneas, que buscam a verdade, que buscam a justiça, tendo em vista ajudar os mais fracos, os mais pobres, os mais necessitados. Tudo isso, é claro que Deus vai aproveitar. Então, esses homens, eles vão também ser utilizados na administração do futuro, mas sob uma orientação maior. Porque o que vem sobre o mundo, ninguém vai entender, nem político, nem filósofo, nem cientista, ninguém vai entender o que está acontecendo. Só o povo de Deus vai saber o que está acontecendo. Tá bem? Essa nação chamada Israel é povo de Deus. Não é só cristão, não é só judeu. Não são todos os judeus, não são todos os cristãos. Mas no meio deles existe o povo de Deus. Esse povo será levantado no momento adequado. Tá bem? Só esperar. Ele julgará entre as nações. Quem? O Senhor. Ele julgará entre as nações. Olha o juízo. E repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Irmãos, olha que coisa maravilhosa nós estamos ouvindo aqui do profeta Isaías, não é? Maravilhoso. Uma coisa fantástica. Porque ele está dizendo que o Espírito de Deus, o Senhor, através do seu povo, claro que através do seu povo, ele vai ensinar as demais nações, os demais povos, a transformar as suas armas em ferramentas que possam produzir vida. Se nós pegássemos a dinheirama que é gastado com armas no mundo hoje, pelos países desenvolvidos, aí, pelos poderosos, é claro que nós acabaríamos com a miséria do mundo.
Os irmãos devem ter visto vários jornalistas, estudiosos, sábios, falando sobre isso. Chega a ser uma vergonha para essas nações, essas supernações, o que eles fazem com o dinheiro que gastam em armamentos. Sabe para quê? Para manter o status. Somente para manter o status de uma nação poderosa. A título de proteger o seu território, os seus interesses políticos. É isso que eles fazem. Ah, mas é assim mesmo. Não, tudo bem, mas isso não tem nada a ver com Deus. Ou com uma vida superior. Se viesse alguém de uma outra civilização, vamos imaginar. É claro que tem muitos mundos habitados, né, irmão? Achar que nós estamos sozinhos no universo é uma estreiteza de visão. A própria ciência já concluiu isso. Agora, imagina uma coisa, vamos pensar que viesse aqui uma nave. E claro que lá nesses lugares, quem mora lá é gente que nem nós. Lá não tem ninguém com 10 cabeças, chifrinho, não sei o quê, barrigudinho. Não tem nada disso, isso é tudo bobagem inventada pelos homens. Nos lugares onde habitam almas, as almas são como nós, que é a expressão do próprio Deus, a expressão do próprio Verbo. Então, nós vamos encontrar em outros lugares pessoas como a gente. Entendeu, irmão? Então, imagina se viesse uma nave aqui de uma civilização avançada, chegasse aqui na Terra e tivesse contato com essas belezas que nós estamos acabando de falar aqui. As nações poderosas, em vez de ajudar as nações pobres, não. Elas simplesmente pegam seus recursos, que são recursos do próprio Criador, não é delas. Né? Ela não tem propriedade. Inventaram isso. No atraso do homem, ele inventou essa história de propriedade. Mas é tudo do Criador. Pegaram os recursos e transformaram isso em armas. Armas poderosas que podem e que vão fazer um estrago no planeta. Você acha mesmo que o pessoal ia achar que isso aqui é uma civilização? É claro que não é. É uma coisa semi-civilizada, irmão. Isso aqui é uma coisa que tem resquício de civilização. Tem alguns lugares que são mais ou menos civilizados. O resto é sofrimento. Fome, desgraça, perseguição política, perseguição religiosa. Esse é o planeta que nós vivemos. É claro que isso não é uma civilização. Não é mesmo? Então, irmãos, olha, o Deus de Israel é uma coisa maravilhosa. Olha o que ele diz. Ele vai converter as armas em enxadas. O que significa enxada? Enxada é a ferramenta usada para lavrar, para plantar, né? Para limpar a roça, para produzir comida. Comida para mim, para você, para todos nós. Olha que maravilha é o Deus de Israel. Não é bom, irmãos? É maravilhoso. É a lei natural. É o Deus eterno. É o poder que está em todo o universo, mantendo tudo funcionando. As galáxias, as estrelas, é Senhor do tempo, de tudo, da matéria, da energia, de tudo. Como nós não vamos nos curvar a esse poder eterno? Como nós não vamos se curvar diante da sua obra, que é o universo? Pensa bem. A palavra diz, olha, a obra fala por si, quem é que fez? Não explicam isso, né? Nem se interessam também os cientistas, que é pior, né? Quem foi que fez? Ninguém sabe. Ah, teve o Big Bang? Ah, sim, sim. Ah, não, mas a gente acha que teve um outro. Ah, teve mesmo, mas quem fez? Qual é a inteligência que está por trás disso? Ninguém se pergunta. Por quê? Porque não querem sair do seu conforto material. Não querem deixar o materialismo que hoje impregna a ciência. Que hoje faz da ciência uma coisa impregnada de descrença, de cientifismo, uma coisa ruim, entendeu? A ciência precisa entender que há um campo, que é o campo do transcendente, é um campo que está além da sua percepção, da percepção material. E é daí que é gerado o que nós vemos. Então, como não curvar diante de uma coisa tão grandiosa, de um Deus tão maravilhoso, preocupado em acabar com essa história de guerra para que todas as pessoas, todos os povos possam viver felizes? Porque há recursos para todo mundo, amados. Há recursos para todo mundo. Como é que esse pessoal fica brigando por causa de recursos, por causa de território, se matando por bobagem? Imagina, o sujeito faz uma guerra, não sei o quê e tal, a troco do quê? Ah, mas esse pedaço de terra aí era meu, agora eu quero reconquistar ele e tal. De quem? A terra é de Deus, é do Criador. Não é de Deus da igreja, não. Não estou falando desse Deus. Estou falando do Criador. A coisa tem dono, o universo tem dono. Nós não podemos falar que nós somos dono de nada, porque nós
não somos donos de coisa alguma. Se fôssemos, quando viesse a morte nos buscar, nós levaríamos daqui. O apóstolo Paulo diz, olha, não vai levar nada daqui. Você chegou sem nada e não vai levar nada. Você só leva a experiência que você viveu. Então, já está mais do que na hora dos povos, das nações, pararem com brigas, de fazerem armas atômicas e todas essas coisas loucas para conter os inimigos. É hora de uma nova consciência, de uma consciência universal. Isso não se faz com revolução, não, meu irmão. Não adianta fazer briga, confusão, passeata, não vai dar em nada. O poder que está por trás disso é que é responsável. Representa a ignorância dessa humanidade. Tá bem? Então não adianta fazer revolução, não adianta brigar, nada. Deixa que o bicho traz em si mesmo o mal, a sua destruição. Fica tranquilo, espera, só assiste, vai cair, vai afundar. O barco vai afundar. E não demora. Eles não vão encontrar solução, e a ciência muito menos. Ela não sabe o que vai se passar. Ela não sabe, os sábios, os doutores, os cientistas, eles não têm conhecimento das coisas que devem acontecer nos próximos anos. Certo? Então, te prepara para isso. Porque você é representante desse Deus maravilhoso, Deus de Israel. Você quer o que mais, meu filho? É tudo de bom, nosso Deus. Nós o representamos e vamos ajudar a construir o futuro. Você não quer participar do futuro? Se você quer participar do futuro, se prepare devidamente, se instruindo através das escrituras, fazendo laços com pessoas que têm esse conhecimento que nós estamos falando aqui. Não é com religioso qualquer, não. Gente aí que acha que vai sair voando para o espaço. Vão ficar tudo maluco. Quando vier o tempo, eles não vão para lugar nenhum. Terão que passar por sofrimentos, por dores que eles não estão preparados, porque os falsos profetas estão mentindo para eles. Eles não sabem o que está acontecendo, verdadeiramente. Então, haverá um tempo de muita confusão. E nós precisamos estabelecer laços firmes com pessoas sérias, interessadas no futuro da civilização, não no futuro da vida pessoal. Imagina, o sujeito vai lá na igreja atrás de prosperidade material para sua casa, ele quer ter uma casa bonita, um BMW, não sei o quê. O sujeito acha que ele vai numa igreja atrás de um BMW, atrás de uma casa de não sei quantos andares e cômodos, e que há empresas bem-sucedidas. Você vai mesmo na igreja atrás disso. Você acha que é o Deus de Israel que está te dando isso, meu amigo? Você não conhece nada. Se você conhecesse as escrituras e conhecesse o que está no invisível, você deixaria loguinho esses conceitos de lado e buscaria o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que recomenda que você tenha uma vida modesta, certo? Uma vida sem sonhos, de alguém que quer ser como se fosse um rei, um todo-poderoso. É poderoso? Tá bom. Não conhece nada, não tem nem ideia do que está se passando. Vai ser humilhado pela vida, destruído pela vida, como acontece com muitos sábios, intelectuais, não sei o quê. O sujeito é isso e aquilo, daqui a pouco morre. Aí todo mundo, morreu, põe o nome dele na rua. Põe uma rua aí, faz uma estátua para ele. Vai ser destruída também. Tá bom? Os ídolos do mundo vão cair tudo por terra. Essa é a verdade. Do Deus de Israel. Essa ciência está aqui impressa nas escrituras sagradas. Faz isso, toma conhecimento dessa ciência. Você vai ver o quanto isso é importante. Tá bem? Nós vamos encerrando aqui, irmãos, nesse dia, só lembrando uma coisa, que no finalzinho do capítulo 2, o capítulo é maravilhoso, não dá nem para a gente comentar aqui tudo, né? Mas no finalzinho aqui, falando do dia do juízo, né, ele repreende o povo, porque ele fala de Israel logo aqui abaixo, né, a casa de Jacó e tal, ele começa a falar aqui do povo que se deixou levar por idolatria, né? Nós sabemos que é uma idolatria doida no meio dos cristãos, e fanatismo de todo tipo, né? E ele vai buscar, você pode ter certeza que todos serão provados, judeus, cristãos, todos serão provados, os outros homens, os ímpios, todos serão provados e terão oportunidade de se converter ao Deus de Israel. Quem não quiser, problema dele, será julgado por Deus. Tá bem? Então, para falar desse dia, da gravidade do dia, né, é bom a gente encerrar aqui o trabalho
de hoje, falando da gravidade do dia, para a gente poder ir dormir pensando nisso. Ou a gente vai daqui a pouco fazer uma refeição junto com a nossa família, vamos falar da gravidade desses momentos. Não vamos desviar da palavra. Tem gente que assim, acaba a palavra, já sai correndo, vai comer, vai ver televisão, vai ver as doidices do mundo, as mentiras do mundo. Deixa reservado esse dia, esse momento para a gente conviver com a palavra de Deus. Vamos sentar na nossa mesa, vamos comer, vamos falar das mudanças que devem acontecer em breve no mundo e como nós podemos participar disso com a nossa casa. Naquele dia, os homens entrarão nas cavernas das rochas. É o versículo 19 do capítulo 2 do profeta Isaías. E nas covas da terra, nos buracos, diante do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Quando o Senhor se levantar para assombrar a terra. Tá bem? Você quer entender o Senhor como Jesus? Pode, não tem problema. Quer entender o Senhor como Adonai? Pode, não tem nenhum problema. É o mesmo Senhor, do nosso ponto de vista. Tá bem? Essa história de cristão e judeu, tudo é um povo só. Isso aí é confusão de religião. Tá bem? Por eles não conhecer a verdade da existência da alma, dos projetos de Deus para o futuro da civilização planetária, do planeta, não tem nada a ver com o Ocidente, Oriente Médio, Oriente, não é tudo uma coisa só, irmãos. É uma coisa só. Quando o Senhor se levantar para assombrar a terra, naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. Você que gosta de uma estátua aí e tal, de adorar uma coisa, toma cuidado, hein? Toma cuidado com isso, tá? Estátua que não fala, seja de pau, seja de barro, seja de ouro, seja do que for, de prata, isso não tem nenhum valor diante de Deus. E tem um problema, Deus se irrita com essa história de estátua, de idolatria. Toma cuidado com isso. Tá bom? É grave. Toma cuidado. Deixai-vos, ó, entrarão nas fendas das rochas, né? Ele fala de novo aqui, eu já ia encerrando, mas eu vou lembrar mais um versículo 21. Entrarão nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Olha, 2 versículos aqui, que é de chorar. Abalar terrivelmente a terra. Assombrar a terra. Já pensou, irmãos? O tempo que nós vamos passar, as dificuldades, os medos que vão haver, o desespero que vai haver. Olha, eu quero lembrar os irmãos, veja só, esse problema que teve aí com o negócio da doença e tal, e nós ficamos em casa, vocês viram o dano que uma coisinha tão pequena causou sobre a sociedade. O que você deve aprender com isso? Que a sociedade, o mundo ocidental, o mundo todo, funciona em cima de laços extremamente frágeis, baseado no consumo, sistema de produção, comércio e consumo de bens. Você é uma pessoa inteligente, deixa de ser só um consumidor, passa a pensar um pouco. Pensa um pouco. Se uma coisinha tão pequena provocou um dano tão grande no mundo, uma desordem no mundo, um desarranjo no mundo, imagina quando o Senhor se levantar para assombrar a terra. Imagina quando o Senhor se levantar para abalar terrivelmente a terra. Ah, meu irmão. Pensa nisso. Deixai-vos do homem, cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? O que ele está dizendo aqui? Olha, para de ter confiança nos homens. Não vamos confiar nesse sistema que está na Terra, que está na Terra aí há muito tempo. E agora está piorando cada vez mais pelo desenvolvimento da tecnologia. O espírito se espalhou através da internet. Está em toda parte. Dominando as pessoas. Olha o vício das pessoas no uso do telefone celular. É uma doença. É uma doença.
Nós somos requisitados a todo instante estarmos conectados. Não é a conexão física, é a conexão da nossa mente com alguma coisa que está sendo comunicada pelo telefone. É invisível, é espiritual. Presta atenção. Presta atenção. Quantas vezes você fuça nesse telefone celular? Desliga o telefone celular, passa um dia sem ele. Para você ver o que vai acontecer. Depois você me escreve contando o que vai acontecer. A finalidade é só mostrar, irmãos, que nós estamos confiando num sistema que Deus disse para a gente não confiar. Então, nós temos que ter cuidado. Zelar direitinho da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Temos que zelar. Ainda que eles não queiram, nós precisamos falar. Porque daqui a pouco, nossos maridos serão salvos, nossas mulheres serão salvas. Nossos filhos serão salvos, mas eles vão passar um aperto danado. Por quê? Vai ser retirado. Eles vão retirar dele todo esse domínio. E aí? Vai sobrar o quê? Então, temos que estar sempre falando dessas coisas verdadeiras. Deixai-vos do homem. Não confiai no homem, porque o fôlego dele está nas suas narinas. Significa o quê? Que ele não é responsável pela sua própria existência. O ser humano, ele precisa de Deus para existir. É impressionante como as pessoas não percebem isso. Se nós não temos domínio sobre a vida, não temos domínio sobre a vida. Essa coisa que a ciência fala, que vai dominar, que o homem vai viver eternamente, não sei o quê, isso é tudo invencionice. Tem livros aí que falam sobre isso. É tudo invenção, é tudo bobagem, que contraria os ensinamentos básicos das Escrituras e as leis do próprio universo. Não tem nada que vive eternamente. Só o Senhor, que é o eterno Deus, o Criador do universo, de todas as coisas. Tá bem? Esse, sim, é o ser eterno. Mas é bem longe da nossa realidade, irmãos. É muito longe da nossa realidade. Então, nós precisamos não confiar nem nesses pastores que ensinam mentiras, que não são pastores de coisa nenhuma. Aliás, a própria Escritura fala contra eles, não precisa nem de eu falar. Tá bem? A própria Escritura fala contra eles. E não confiemos também na ciência materialista, na palavra dos cientistas, no sentido não do que eles ensinam em relação à ciência, mas daquilo que eles falam em relação ao futuro. Eles não vão dominar a vida. Claro que não, a vida pertence a Deus. Pertence ao Criador. E o nascer, viver e morrer, e renascer e viver e morrer, é uma lei natural que abrange todos os seres vivos. Acontece com a formiga, com as plantas, com os animais, com tudo. O ser humano, com tudo. Tudo nasce. Existe, vive uma experiência, morre fisicamente, e o seu conteúdo, a sua essência, o espírito, a alma, que é o ser, volta a renascer de novo após um certo período e segue dando sentido à vida, enriquecendo a experiência e a realidade onde ela existe. Isso é maravilhoso. É a lei natural do universo. E segue até atingir o estado de perfeição, que vai durar bilhões de anos de história. O mundo não será destruído, as almas não serão destruídas, todos serão salvos. Essa é uma verdade que todos nós temos que ensinar. Ensine isso para as pessoas, tá bem? Então, nós ficamos felizes de estarmos congregados aqui. Claro, estamos diante de uma palavra forte, uma palavra que toca o nosso coração, chama a nossa responsabilidade, mas, enfim, não é melhor a gente lidar com coisas sérias do que a gente fazer de conta? Tem alguns pastores por aí que se prestam a fazer brincadeira, fazer graça. Não dá, né, irmão? Às vezes, um momento ou outro de alegria, tudo bem, mas nós estamos tratando de uma coisa profunda, uma coisa gravíssima, relacionada com o sofrimento de uma humanidade, com vidas e vidas e vidas que estão com fome, que estão sofrendo injustiça, passando necessidades de toda a ordem. Ora, nós estamos tratando de acabar com esse estado de injustiça na Terra. Então, nós temos que tratar disso como uma coisa muito séria para nós. Não é brincadeira, é gravíssimo. Não é mesmo? Pô, quem quiser se divertir, vai ver um filme aí, Netflix, sei lá. Tem filmes à vontade para você se divertir, nada proibitivo. Pode ver, fica à vontade. Faça uma boa escolha aí, um filme alegre, uma aventura, uma coisa qualquer, para poder a vida também seguir nos parâmetros, né, que nós estamos habituados. Mas nós não podemos deixar de cuidar das coisas do nosso Deus, porque isso que, na verdade, interessa para todos nós. Bem, então nós estamos felizes e contentes de estarmos congregados aqui nesse instante, nesse momento. Esperamos que o Deus de Israel possa operar
poderosamente na tua vida. Transformar a sua vida, sua maneira de pensar, sua maneira de ser, sua maneira de vestir, a maneira de você tratar teus pais, de tratar teus filhos, teus irmãos, o teu marido e a tua esposa. Tá bem? E as pessoas, de uma forma geral. Que ele possa provocar nesse dia de hoje uma grande transformação nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.